Eu enterrei o corpo do amante dela debaixo do pavimento da nossa garagem, sentindo o cheiro de terra molhada misturar-se ao suor da minha vingança, enquanto o sol de Lisboa se punha como um juiz indiferente. Ela pensou que eu era o idiota perfeito, assinando aquele pós-nupcial que a protegia de tudo, mas eu jurei que o inferno seria o nosso novo lar conjugal. E quando ela me beijou boa noite naquela mesma cama, eu sorri, sabendo que o veneno que eu misturei no vinho dela era só o começo da eternidade que eu planejava para nós. O ar de Lisboa no verão tem um cheiro único, uma mistura de mar salgado do Tejo com o pó das ruas antigas e o aroma doce das pastéis de nata que escapam das confeitarias no Chiado. Eu acordava todos os dias com esse perfume invadindo o quarto, e por anos, pensei que era o elixir da minha felicidade. Chamava-se Maria, a minha esposa, com aqueles olhos castanhos que pareciam poços de mel, e um riso que ecoava como as badaladas do mosteiro dos Jerónimos. Casámo-nos há 10 anos, numa cerimônia simples na Basílica da Estrela, onde prometemos fidelidade eterna perante Deus e uns 100 convidados que bebiam Porto até cair. Eu era o arquiteto bem-sucedido, com projetos espalhados pela cidade, restaurando palácios decadentes e erguendo torres de vidro que desafiavam o céu Atlântico. Ela, professora de literatura na Universidade Nova, com aulas sobre Camões e os amores impossíveis de Os Lusíadas. Parecíamos o casal perfeito, daqueles que as revistas de sociedade fotografam a passear pelo Rossio, de mãos dadas, fingindo que a vida era um fado romântico sem saudades. Mas o pós-nupcial veio como uma sombra inesperada, 2 anos atrás. Estávamos numa fase de calmaria financeira, os meus projetos na Expo do século passado ainda rendiam royalties, mas a crise económica de 2008 deixara cicatrizes. Maria sugeriu, numa noite chuvosa de outono, enquanto comíamos bacalhau à brasa à luz de velas no nosso apartamento em Alfama. É só precaução, amor, disse ela, com aquela voz suave que sempre me derretia como manteiga no pão quente. O mundo é cruel, e eu quero proteger-nos. Imagina se algo acontecer. Os nossos bens, a casa em Cascais, tudo. Eu ri, achando-a excessivamente romântica, como se estivéssemos a viver um romance de Eça de Queiroz. Assinei sem ler as minúcias, confiando nela como confiava no sol para nascer sobre o castelo de São Jorge. O documento estipulava que, em caso de divórcio, ela ficava com a maior parte dos ativos, casa, poupanças, até os direitos sobre os meus projetos futuros. É para me protegeres a mim, o elo fraco, brincou ela, selando o papel com um beijo que cheirava a vinho verde. Naquele momento, não vi o veneno por trás do mel. Os dias seguiam o seu ritmo preguiçoso, eu no estúdio em Belém, esboçando linhas para um museu no Terreiro do Paço, ela nas aulas, regressando com pilhas de ensaios sobre a saudade portuguesa. Fazíamos amor nas noites de fado no Bairro Alto, onde as guitarras choravam e as vozes de Amália ecoavam nas vielas estreitas. Mas, aos poucos, notei as fendas. As mensagens no telemóvel dela que apagava com pressa, os perfumes masculinos que se agarravam à sua roupa como fantasmas. É do metro, amor, cheio de gente, explicava ela, e eu engolia a dúvida como um gole de aguardente forte. Tudo começou a desmoronar numa tarde de junho, há 6 meses. Eu estava no estaleiro de um projeto em Oeiras, supervisionando a colocação de azulejos inspirados nos de Sintra, quando o meu telefone vibrou com uma notificação anónima. Um e-mail sem remetente, só um assunto, a verdade que ela esconde. Anexado, fotos granuladas, Maria, nua, entrelaçada com um homem mais jovem, num quarto de hotel que reconheci como o Tivoli, no coração da cidade. O amante era o seu colega, o Dr. Rui Mendes, um professor assistente de história com barba bem aparada e olhos de predador. As imagens eram cruas, sem filtro, o suor nos corpos, os lençóis amarrotados, o riso dela, aquele riso que eu pensava ser só meu. Sentei-me no banco de pedra do estaleiro, o sol a queimar-me a nuca, enquanto o mundo rodava como um fado acelerado. O coração batia como o sino da Torre de Belém, anunciando naufrágios. Não chorei, os portugueses não choram em público, guardamos as lágrimas para as noites solitárias com uma garrafa de ginginha. Em vez disso, uma frieza invadiu-me, como o vento do Atlântico em Cascais. Liguei para um amigo advogado, o João, que trabalhava no Marquês de Pombal. Leu o pós-nupcial, disse ele, depois de eu lhe contar o essencial. Isso não é proteção, é uma armadilha. Ela fica com tudo se provares infidelidade, e sem provas, és tu culpado por abandono emocional. Naquela noite, regressei a casa com um sorriso colado no rosto, como a máscara de um ator no Teatro Nacional de Maria. Cozinhei arroz de marisco, o nosso prato favorito,
e servi-lhe uma taça de vinho do Douro. Como foi o dia, meu amor? Perguntei, enquanto ela falava de uma conferência sobre Fernando Pessoa. Os seus olhos desviavam-se, e eu via o fantasma do Rui neles. Fizemos amor pela última vez, mecânico, como um ritual vazio. Deitei-me ao lado dela, escutando a sua respiração ritmada, e jurei pelo sangue dos meus antepassados, aqueles que navegaram com Vasco da Gama, que a vingança seria o meu novo mapa. Os dias seguintes foram de investigação silenciosa. Instalei um rastreador no carro dela, um daqueles gadgets discretos que se compra nas lojas de espionagem no Cais do Sodré. Descobri os encontros, segundas e quintas, no apartamento dele em Campo de Ourique, um prédio moderno com vista para o aqueduto das Águas Livres. Ouvi as gravações, risos cúmplices, promessas sussurradas de um futuro sem mim. Ele é um tolo, assina tudo o que eu ponho à frente, ria ela, e o som cortava-me como uma navalha. Rui respondia com beijos, planeando uma viagem a Sintra, onde fariam amor nos jardins do Palácio da Pena. A raiva crescia em mim como era nas paredes de Alfama, sufocando tudo. Não era só a traição, era a humilhação, o cálculo frio por trás do amor fingido. Pensei em confrontá-la, em atirar as fotos na mesa durante o jantar, mas isso seria fácil demais. Os portugueses sabem de vingança, leiam as crônicas de Fernão Lopes, cheias de traições na corte. Eu queria algo que doesse na alma, que a deixasse a questionar cada sombra, cada sussurro. Comecei a planear, notando os hábitos dela, o chá de camomila antes de dormir, o alergénico ao marisco que fingia ignorar para me agradar. Mas o amante. Ele seria o primeiro a cair. Não por ciúme, mas porque era o elo fraco, o idiota que pensou poder roubar o que era meu. Uma semana depois, marquei um encontro com Rui. Fingi ser um investidor interessado em financiar uma exposição sobre a restauração da independência. Encontrámo-nos num café no Chiado, debaixo dos arcos do Largo de Camões. Ele era charmoso, com aquele ar de intelectual desleixado, camisa desabotoada, copo de galão na mão. O casamento é uma prisão, disse ele, piscando o olho. Maria merece liberdade. Eu sorri, brindando com ele, e convidei-o para uma visita ao meu estúdio em Belém na noite seguinte. Vou mostrar-te projetos que mudam o mundo, prometi. Ele aceitou, sem saber que o mundo dele estava prestes a ruir. Naquela noite, preparei tudo, corda grossa de nylon, luvas de couro, e um maço de morfina que roubei do armário de remédios da minha mãe idosa em Coimbra. Quando ele chegou, o sol já se punha sobre o Tejo, tingindo o rio de sangue. Bebemos conhaque, falámos de arquitetura gótica, e eu enchi o copo dele com o veneno lento. À liberdade, disse eu, e ele bebeu, rindo. Os efeitos vieram devagar, tontura, depois paralisia. Amarrei-o à cadeira do estúdio, no meio dos desenhos de catedrais em ruínas. Sabes quem eu sou? Perguntei, a voz baixa como o murmúrio do mar em Carcavelos. Ele balbuciou o meu nome, os olhos esbugalhados. Por ela, gemeu. Não, por mim, respondi, e comecei a contar-lhe a história do pós-nupcial, palavra por palavra, enquanto a lâmina da minha faca de precisão para modelar argila dançava na luz fraca. Não o matei ali, isso seria misericórdia. Levei-o, semiconsciente, para a garagem da nossa casa em Alfama, onde o pavimento estava em obras, um buraco para reparos que eu mesmo cavara. Enterrei-o vivo, sentindo a terra fria envolver o corpo como um sudário. O cheiro de decomposição misturou-se ao jasmim das trepadeiras vizinhas. Cobri tudo com cimento fresco, alisando a superfície como se fosse um dos meus projetos. Maria chegou tarde, cheirando a ele, e beijou-me a testa. Que dia exaustivo, suspirou. Eu abracei-a, sentindo o pulsar da minha própria escuridão. Durma bem, amor, sussurrei. Amanhã é um novo dia. Os dias após o enterro foram um exercício de normalidade forçada, como dançar um fado sem alma, só os passos mecânicos para enganar o público. Lisboa acordava com o seu bulício habitual, os elétricos rangendo nas colinas de Graça, os vendedores de castanhas assadas nos semáforos, o eco distante dos sinos da Sé. Eu levantava-me cedo, preparava o pequeno almoço com ovos mexidos e pão de Mafra, e via Maria arrumar-se no espelho, alheia ao abismo que se abrira debaixo dos nossos pés. O Rui desapareceu, disse ela uma manhã, folheando o jornal no Público enquanto mastigava torrada. Lembras-te dele? O meu colega.
Olhei para ela por cima da chávena de bica, o vapor subindo como fantasmas. Deve ter fugido como a amante, respondi, seco. Ela riu, nervosa, e mudou de assunto para as aulas de pessoa, os heterónimos que multiplicam a dor. Mas por dentro, eu fervia. A vingança não é um ato isolado, é uma sinfonia, notas que se acumulam até o crescendo. Comecei a monitorizar os e-mails dela, acedendo à conta partilhada que ela usava para as faturas da casa. Mensagens apagadas, mas recuperáveis. Onde estás, amor? Sinto a tua falta. Enviadas para o número dele, agora mudo. Ela tentava ligar, o telemóvel colado ao ouvido durante as caminhadas pelo Jardim da Estrela, onde os pavões gritavam como almas penadas. Eu seguia à distância, misturado na multidão de turistas com máquinas fotográficas, sentindo o peso da minha culpa como uma algema. Não era remorso pelo Rui, ele era um ladrão, um parasita que se alimentava do meu casamento. Mas o ato em si. Cavar aquela sepultura improvisada, o som abafado dos gemidos dele enquanto a terra o engolia. Noites em claro, revivendo-o, o suor frio encharcando os lençóis de linho egípcio que compráramos em Sintra. Decidi aprofundar o plano. Contactei o João novamente, no seu escritório abafado no chiado, paredes forradas de livros de direito romano. Quero invalidar o pós-nupcial, disse eu, estendendo as fotos impressas. Ele examinou-as, franzindo o sobrolho como um confessor. É forte, mas precisas de mais. Provas de que ela planeou isso desde o início. E cuidado, se ela souber que sabes, vira o jogo. Sugeriu um detetive privado, um ex-polícia chamado Manuel, com cicatrizes de uma rusga em chelas. Manuel era discreto, fumava cigarros sem filtro e falava com sotaque alentejano arrastado. Vou cavar fundo, prometeu, aceitando um adiantamento em dinheiro vivo. Enquanto isso, tratei de apagar vestígios. A garagem, agora selada com cimento novo, tornara-se o meu santuário proibido. Pintura fresca, cheiro de tinta acrílica disfarçando qualquer odor. Maria notou a mudança, reformaste sem me dizer. Que romântico. Beijou-me, e eu retribuí, sentindo o gosto amargo da bala na garganta. Fazíamos amor menos, alegando cansaço, mas nas raras vezes, eu imaginava o rosto dela contorcido em pavor, não prazer. Comecei a envenenar devagar, não o chá, mas as conversas. Deixava cair insinuações sobre infidelidade, histórias de amigos traídos em Porto, onde os vinhos do Douro escondem segredos. O amor é como o fado, belo, mas cheio de navalhas, dizia eu, e via o pânico piscar nos olhos dela. Manuel entregou o primeiro relatório numa semana, gravações de chamadas, onde Maria confidenciava a uma amiga em Setúbal sobre o pós-nupcial. Ele assinou sem pestanejar. Quando eu sair, fico com tudo, a casa, os projetos dele Rui e eu vamos para o Algarve, começar de novo. A voz dela era triunfante, como uma rainha a reclamar o trono. Ouvi aquilo no carro, estacionado no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos meus pés como um tabuleiro de xadrez onde eu era o peão vingador. Lágrimas quentes escorreram, misturando-se à poeira da cidade. Não por amor perdido, mas pela ilusão despedaçada. Eu, que construir impérios de pedra, fora reduzido a um tolo num papel assinado. A paranoia instalou-se nela também. Começou a verificar o telemóvel com frequência, a trancar o quarto quando se vestia. Uma noite, durante o jantar de cataplana no nosso terraço com vista para o castelo, ela perguntou, estás bem, amor? Pareces distante. Eu sorri, servindo-lhe mais vinho. Só penso no futuro. Nos nossos planos. Mas na minha mente, o futuro era uma teia, enredar o amante fora o primeiro nó, agora, desmontar o pós-nupcial. João moveu os fios legais, alegando coação emocional, mas precisávamos de mais, um diário, uma confissão gravada. Foi então que planeei o próximo passo, confrontar uma das amigas dela, a Ana, que vivia em Cascais e organizava jantares literários. Marquei um chá no pavilhão chinês, um bar kitsch no bairro alto cheio de relíquias orientais. Ana era loira, com riso fácil e um fraquinho por gin tónica. Maria está nervosa, confidenciou ela, após a terceira rodada. O desaparecimento do Rui abalou-a. Mas ela jura que foste tu quem? Parou, corando. Eu inclinei-me, a voz baixa. Eu sei tudo, Ana. Ajuda-me, e eu esqueço o que ouvi nas gravações. Ela empalideceu,
e aos poucos, desfiou o novelo, os planos de Maria desde o casamento, o Rui como peão num jogo maior, até uma conta bancária secreta no Banco de Portugal com transferências para o amante. Saí dali com o coração martelado, como o badalo de um sino rachado. No caminho para casa, parei no Tejo, atirando pedras na água escura, cada uma carregada de fúria. A vingança psicológica começava, anónimos para Maria, fotos borradas do Rui com legendas como "Ele pagou o preço". Enviados de cabines públicas em Benfica, onde os imigrantes jogam sueca nas esquinas. Ela recebeu o primeiro no trabalho, e viu pavor no seu rosto quando regressou, mãos trêmulas, olhos vermelhos. "Alguém me persegue?", choramingou, aninhando-se em mim. Abracei-a, sentindo o cheiro do medo como sal no ar marítimo. "Estou aqui, amor. Ninguém nos separa." Mas separar-nos era exatamente o que eu queria, nos meus termos. Comecei a falsificar documentos, com a ajuda de um falsificador que João recomendou, um artista de rua em Alfama que pintava azulejos falsos para turistas. Alterámos o pós-nupcial digitalmente, inserindo cláusulas que a deixavam na rua. "Quando o divórcio vier, ela assina o dela própria", riu o falsificador, bebendo uma Sagres. Eu assenti, imaginando o rosto dela ao ler, nada, nem a sombra de uma casa em Cascais. As noites tornaram-se insuportáveis. Sonhos onde o Rui se erguia da garagem, coberto de cimento, acusando-me com dedos ossudos. Acordava banhada em suor, Maria ao lado, dormindo o sono dos justos. Uma madrugada, peguei no copo dela, misturei um sedativo leve, só para a deixar sonolenta, vulnerável. Sussurrei ao seu ouvido: "Confessa, Maria." "O Rui. Onde está?" Ela murmurou no sono, morto. "Por ti." Acordei-a com o abanão, fingindo preocupação. "Um pesadelo?", perguntei. Ela assentiu, pálida como os fantasmas de Óbidos. "Sim, um sonho horrível." A teia apertava. Manuel descobriu mais. Maria planeava uma viagem sozinha a Évora, para pensar. Perfeito. Seguia-a de comboio, misturado nos passageiros com malas de cortiça. Em Évora, a cidade dos ossos no templo romano, encontrei-a num hotel antigo, rezando no Cartucha. Esperei na sombra, e à noite, entrei no quarto dela, chave mestra de Manuel. Deixei uma nota: "Eu sei do pós-nupcial." O Rui sabia também. Agora, ele cala. Ela acordou a gritar, e eu fugi pelas ruas de calçada, o coração galopando como um cavalo selvagem no Alentejo. Regressei a Lisboa de madrugada, o Tejo negro como a minha alma. Maria ligou em pânico: "Volto amanhã. Temos de falar." "Fala o que quiseres", respondi, calmo. Mas o jogo mudou. Pendurei, sentindo o primeiro gosto verdadeiro de poder desde o enterro. A vingança não era mais um plano, era a minha pele nova, tecida com fios de ódio e astúcia portuguesa. O regresso de Maria a Lisboa foi como o prelúdio de uma tempestade atlântica, o ar pesado, o céu cinzento sobre o aqueduto, o vento uivando nas chaminés de Alfama. Ela entrou em casa como uma viúva em luto, malas a tiracolo, olhos inchados de noites sem sono em Évora. "Precisamos de um terapeuta", disse ela, deixando cair a bagagem no hall forrado de azulejos pintados à mão. Eu assenti, servindo-lhe um copo de água com limão, sem veneno, ainda não. "Sim, amor. Vamos curar isto." "Mas curar?" "Não. Eu queria abrir as feridas, deixar que supurassem até ao osso." Marcámos sessões com uma psicóloga em Campo Grande, a doutora Isabel, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina e um consultório cheirando a lavanda seca. As primeiras consultas foram um teatro. Maria chorava sobre a perseguição anónima, eu fingi empatia, contando histórias vagas de stress no trabalho. "Sinto-me vigiado", confessava ela, torcendo um lenço de renda. A doutora Isabel anotava, sugerindo meditação no Parque Eduardo VII. Mas eu usava as sessões para sondar: "Diz-me, Maria, há segredos no nosso casamento?" Ela hesitava, os lábios tremendo como folhas de sobreiro ao vento. "Não. Nada que valha a pena." Mentira. Eu via nos olhos dela o abismo do Rui, sepultado na nossa garagem. Enquanto isso, o plano legal avançava. João apresentou o caso num tribunal discreto no Palácio da Justiça, alegando fraude no pós-nupcial. As provas são circunstanciais,
mas o falsificador fez milagre, disse ele, bebendo um expresso no Nicola. Apresentámos as fotos como evidência de coação, e o juiz, um homem idoso com bigode a Salazar, marcou a audiência para dali a um mês. Maria não sabia, eu mantinha-a na escuridão, alimentando o medo com mais anónimos. Chegou pelo correio, uma Polaroid do quarto do Tivoli, com o anel dela na mesa de cabeceira. O preço da ganância, legenda. Ela gritou ao abri-lo, correndo para mim nos braços. Quem é? Por que nós? Abracei-a, sentindo o pulsar acelerado do seu coração. Alguém que nos odeia, murmurei. Mas eu protejo-te. A paranoia dela crescia como musgo nas pedras do Tejo. Começou a trancar portas, a verificar janelas à noite, a dormir com uma luz acesa como uma criança assustada. Eu observava, fascinado, como o veneno psicológico corroía a sua fachada de esposa perfeita. Uma noite, após um jantar de sardinhas assadas no forno, o cheiro impregnando a casa como memórias de São João, ela quebrou. Eu traí-te, soluçou, ajoelhada no mosaico da cozinha. Com o Rui. Foi um erro, um fogo de palha. As palavras saíram aos tropeções, misturadas a lágrimas salgadas. Eu fiquei imóvel, como uma estátua de D. Sebastião na praça. Conta-me tudo, pedi, a voz neutra como o mármore de um túmulo. Ela contou, o início no departamento, copos de vinho após aulas, toques acidentais que viraram intencionais. O pós-nupcial como plano mestre, inspirado num romance de traição que lera para as alunas. Pensava que eras fraco, amor. Que não lutarias. Cada palavra era uma lâmina invertida, cortando-me de novo. Mas eu não explodi, em vez disso, segurei-lhe a mão, limpando as lágrimas com o polegar. Perdoo-te, menti, sentindo o ódio florescer como uma papoila no Alentejo seco. Mas o Rui. Ele pagou caro por isso. Os olhos dela arregalaram-se. O quê? O que queres dizer? Sorri, sombrio. Desapareceu, não é? Alguém descobriu. Naquela noite, o sexo foi diferente, não amor, mas exorcismo. Ela entregou-se com desespero, como se pudesse apagar o passado com unhas cravadas nas minhas costas. Eu fechei os olhos, imaginando o cimento endurecendo na garagem, o silêncio eterno do amante. De manhã, ela acordou quebrada, mas eu já planeava o próximo ato, isolar. Convenci-a a pedir licença na universidade, alegando stress. Fica em casa, cura-te. Ela obedeceu, virando prisioneira dourada no nosso ninho de alfama. Eu saía para o trabalho, mas instalara câmaras ocultas, olhinhos de vidro nos candeeiros mouriscos, capturando cada soluço, cada telefonema para a Ana. Manuel trouxe mais sujidade, gravações de Maria a transferir dinheiro para uma conta nas Cayman, via Rui. Ela planeava fugir após o divórcio, disse ele, num bar em Alcântara, com vista para os estaleiros abandonados. Milhares de euros, dos teus royalties. A traição financeira doía como sal em ferida aberta. Decidi contra-atacar, contactei o banco, congelando contas conjuntas com uma ordem judicial provisória. Maria descobriu ao tentar comprar pão na padaria do bairro, o cartão recusado, o padeiro franzindo o sobrolho. O que se passa? Perguntou ela ao telefone, voz estridente. Apenas precauções, respondi de Belém, esboçando uma torre que ruiria como o nosso casamento. O mundo é cruel, lembras-te? O isolamento surtiu efeito. Sem aulas, sem amigos, eu afastara a Ana com insinuações venenosas, ela vagueava pela casa como um fantasma. Cozinhava pratos elaborados, tentando reconquistar-me com arroz doce de leite, mas eu comia em silêncio, saboreando o medo dela mais que o açúcar. As noites eram interrogatórios disfarçados de conversas, imaginaste como seria sem mim? Ela negava, mas os olhos traíam, vislumbres de liberdade perdida. Uma tarde, encontrei-a no terraço, fumando um cigarro roubado, hábito antigo que eu odiava. Quero morrer, murmurou, olhando o castelo. Não, respondi, tirando-lhe o cigarro. Morrer é fácil. Viver com o peso. Isso é o inferno. A audiência do tribunal aproximava-se, e eu preparei o golpe final psicológico. Encomendei um ator de rua do Teatro Maria Vitória para impressionar o Rui, maquiagem, cicatrizes falsas, voz rouca. Mandou-lhe mensagens de um número fantasma, estou vivo. Venho buscar-te. Ela entrou em pânico,
trancando-se no quarto, gritando pelo meu nome. Cheguei a casa a correr, fingindo alarme. O que foi? Ela mostrou o telemóvel, tremendo. Ele não morreu. Abracei-a, rindo por dentro. Talvez seja um fantasma, como nos fados. Naquela semana, ela emagreceu, os ossos salientes como as ruínas de Conimbriga. Mas o remorso rastejava em mim também. Num domingo chuvoso, fui à sé de Lisboa, ajoelhando-me perante o altar de mármore frio. Perdoa-me, Senhor, pelos pecados da carne e do espírito. O padre, um homem envelhecido com rosário ao pescoço, ouviu a confissão parcial, omitiu o enterro. A vingança é do Senhor, advertiu ele. Saí dali com o peito apertado, o cheiro de incenso grudado à roupa. Maria esperava em casa com um jantar pronto, perdiz flamejada, vinho de colares. Vamos recomeçar, implorou. Eu assenti, mas no copo dela, pinguei um somnífero. Enquanto ela dormia, revirei os papéis dela, encontrando o diário, entradas sobre o amor pelo Rui, o ódio crescente por mim. Ele é uma âncora, arrastando-me para o fundo. Rasguei as páginas, queimando-as na lareira, cinzas voando como almas condenadas. A teia fechava-se. João ligou, o juiz inclinou-se para nós. Ela perde tudo. Mas eu queria mais, a confissão total. Planeei uma viagem romântica a Óbidos, a vila literária com muralhas medievais. Lá, sob as estrelas, eu a confrontaria com tudo, fotos, gravações, o fantasma do Rui. Ou confessas, ou eu conto ao mundo. Ela iria quebrar, e eu reconstruiria sobre as ruínas, dono de tudo, casa, alma, vingança. Óbidos em outubro é um sonho de conto de fadas distorcido, muralhas de pedra abraçando ruas empedradas, casas brancas com buganvílias escarlates, o ar cheirando a ginginha servida em copos de chocolate. Levei Maria para lá num fim de semana, o carro serpenteando pela A8 com o Atlântico à esquerda, cinzento e agitado como o meu humor. Vamos salvar-nos, disse eu, apertando-lhe a mão no volante. Ela sorriu fraco, os olhos assombrados por sombras que uma maquilhagem não escondia. O hotel era um palácio renascentista, quartos com tetos abobadados e camas de dossel, onde rainhas outrora tramaram intrigas. À noite, passeávamos pelas ameias, o vento salgado do mar a chicotear-nos o rosto, e eu sentia o peso da garagem à Alfama como uma âncora no peito. O confronto veio na segunda noite, após um jantar de leitão à bairrada na taverna local, vinho tinto escorrendo como sangue. Regressámos ao quarto, a lareira crepitando com lenha de sobreiro. Sentei-a na beira da cama, acendendo uma vela que tremulava como a sanidade dela. Maria, chega de mentiras. Tirei do bolso o envelope, fotos ampliadas do Tivoli, transcrições das chamadas, o extrato bancário das Cayman. Os olhos dela dilataram-se como os de um cervo na mira. Como? Balbuciou, recuando contra as almofadas. Eu sei tudo, cortei, a voz baixa e inexorável como o mar em Nazareno. O pós-nupcial, o Rui, o plano de me deixar na rua como um mendigo no Rocio. Ela chorou então, um choro gutural, português na sua profundidade, não soluços leves, mas uivos que ecoavam as saudades de Coimbra. Perdão, perdão. Foi o medo, a rotina que nos matava. O Rui era fogo, tu eras cinza. Cada palavra era uma confissão arrancada, e eu bebia-as como absinto, amargo e alucinógeno. E o dinheiro? Os teus royalties para o paraíso fiscal. Ela baixou a cabeça, os cabelos caindo como véu de viúva. Queria liberdade. Pensava que merecia. Levantei-me, andando pelo quarto como um leão enjaulado. Liberdade. Enterraste-nos vivos com aquele papel. E o Rui? Ele descobriu tarde demais. Mencionei-o casualmente, testando. Onde está ele, Maria? Ainda pensas nele? Ela estremeceu, os dentes batendo. Desapareceu. A polícia acha que fugiu. Mas eu sinto que está morto. Parei perante ela, os punhos cerrados. E se eu disser que está mais perto do que imaginas? O silêncio esticou-se, denso como névoa no Tejo. O que queres dizer? Sussurrou ela. Sorri, frio. A garagem. O pavimento novo que elogiaste. Ele está lá, debaixo dos teus pés quando estacionas o carro.
O quarto girou para ela, viu pavor engolir o seu rosto, a pele pálida como os fantasmas das Inquisições em Évora. Mentira. És louco. Gritou, levantando-se, mas eu segurei-lhe os ombros, forçando-a a olhar-me nos olhos. Não é loucura, é justiça. Tu planeaste roubar-me tudo, eu tirei-te o amante. Equilíbrio, como nos equilíbrios das catedrais que construo. Ela debateu-se, unhas cravando-me a carne, mas o sedativo no vinho da janta, dose leve, só para amolecer, fez efeito. Caiu de joelhos, soluçando. Assassino. Meu Deus, o que fizemos? Eu ajoelhei-me ao lado, sussurrando como um confessor, confessa no tribunal. Anula o pós-nupcial, devolve o dinheiro, e talvez a polícia nunca encontre o corpo. Ela assentiu, quebrada, prometendo tudo. Naquela noite, dormiu nos meus braços, um sono de rendição, enquanto eu velava, o teto abobadado parecendo uma tumba. Regressámos a Lisboa na manhã seguinte, o sol furando as nuvens como uma lâmina de misericórdia. Maria era uma sombra, quieta no carro, olhando o mar sem ver. Em casa, ligou para João, eu orquestrei a chamada, confessando a fraude por telefone. Eu assino o que for preciso, disse ela, voz rouca. João, astuto, gravou tudo, prova irrefutável. O tribunal reagiu rápido, audiência antecipada, o pós-nupcial rasgado como um pergaminho antigo. Ela saiu com nada, nem casa, nem poupanças, só roupas e memórias envenenadas. Mas a vingança não parava aí. O psicológico era o cerne, queria que ela vivesse com o fantasma do Rui, questionando cada rangido da casa. Comecei subtilezas, ruídos na garagem à noite, gravados de um altifalante oculto, gemidos abafados, como o enterro. Ela acordava a gritar, acusando-me, é ele. O Rui quer vingança. Eu negava, chamando a doutora Isabel para mais sessões. Delírios de culpa, diagnosticava a psicóloga, prescrevendo calmantes que eu diluía, prolongando o tormento. Maria emagrecia, recusando comida, os olhos fundos como os de um peregrino em Fátima. Amigos notavam, a Ana ligou, preocupada. Ela parece um espectro. Convidei-a para jantar, servindo bacurizo assado com vinho do Dão. Enquanto Maria se trancava no quarto, confidenciei a Ana, ela confessa tudo agora. O amante, o plano. Ana horrorizou-se, mas eu plantei a semente, ajuda-me a vigiá-la, ou conta à polícia sobre os teus papéis falsos nas transferências. Ela concordou, relatórios diários do tormento de Maria, insônias, alucinações onde via o Rui nos espelhos rachados. Eu, por outro lado, florescia na ruína. No estúdio, desenhava com fúria, uma torre em ruínas para o terreiro do Paço, simbolizando casamentos desfeitos. Clientes elogiavam a intensidade emocional. Noites, passeava sozinho pelo bairro alto, ouvindo fados em tabernas enfumaçadas, vozes cantando de amores traídos. Ai, esta dor que me consome, gemiam as cantoras, e eu brindava com pastéis de bacalhau, sentindo a catarse. Mas o passado rastejava. Um dia, Manuel ligou, a polícia reabriu o caso do Rui. Testemunhas viram um carro como o teu perto do apartamento dele. O pavor gelou-me o estômago, como mergulhar no Tejo em janeiro. Enterra isso, ordenei, transferindo mais dinheiro. Ele riu, por enquanto. Aumentei a vigilância, câmaras na garagem, alarmes falsos. Maria, alheia, afundava-se mais, encontrou o diário queimado na lareira fria, cinzas sussurrando acusações. Queimaste as minhas palavras, confrontou-me. Não, menti. O fogo comeu sozinho. Planeei o clímax, uma viagem de reconciliação, a Porto, onde o Douro serpenteia como veias de vinho. Lá, no Hotel da Ribeira, eu revelaria o último golpe, uma gravação dela rindo do tolo que eu era, transmitida no ecrã no quarto. Ela quebraria de vez, assinando a renúncia total aos bens remanescentes. Mas no comboio para norte, ela adormeceu na minha ombro, murmurando perdão, no sono. Por um instante, o ódio vacilou, memórias do casamento, risos no chiado. Sacudi a cabeça, tarde demais. A estação de Campanhã aproximava-se, e com ela, o fim do ato. Em Porto, o vinho ajudou, copos de Porto Town inacabos do vinho do Porto, histórias de negocieiros que traíam por ouro. Maria bebia, olhos vidrados. No quarto com vista para o Douro,
liguei o portátil, a voz dela ecoou, ele assina tudo, o idiota. O grito dela foi primal, e quando nas paredes de granito. Para com isto. Jogou o copo, vinho salpicando como sangue. Quero divórcio, agora. Mas sem nada, eu sei. Assinou os papéis que eu preparara, mãos tremendo, lágrimas caindo no papel, leva a casa, leva tudo. Só me deixa ir. Eu assenti, sentindo o vazio da vitória. Vai, Maria. Mas o Rui. Ele fica conosco. Ela fugiu naquela noite, para um albergue em Gaia, deixando-me sozinho com o Rio Negro lá embaixo. Liguei para João, está feito. Mas o telefone vibrou, Manuel. Polícia na garagem. Alguém denunciou. O pânico em Porto foi como o Douro em cheia, rápido, impiedoso, engolindo tudo no seu caminho. Desci do hotel na Ribeira ao amanhecer, o nevoeiro subindo do rio como fumaça de um incêndio mal apagado, e peguei o primeiro comboio de volta a Lisboa. Maria ficara para trás, uma casca vazia assinando papéis de rendição, mas o verdadeiro inimigo agora era o passado que eu enterrara. Manuel ligara de novo durante a viagem, voz rouca pelo fumo, anônima, uma vizinha em Alfama ouviu ruídos na garagem meses atrás. Vão escavar hoje. O coração batia como os guindastes nos estaleiros de Rocha do Conde, e eu suava frio apesar do casaco de lã. Cheguei a casa no pico do trânsito, o elétrico 28 lotado de turistas ignorantes, e encontrei a rua bloqueada, fitas amarelas da PJ serpenteando como cobras, polícias com megafones, vizinhos aglomerados nas varandas com binóculos. Senhor, chamou um agente jovem, sotaque minhoto. É o proprietário. Assenti, a boca seca como o Alentejo em agosto. Levaram-me para interrogatório numa viatura, o cheiro de cor novo misturando-se ao meu terror. Na esquadra do Martim Muniz, um inspetor grisalho, o inspetor Costa, com olhos de falcão, sentou-me numa sala sem janelas. Desaparecimento do Dr. Rui Mendes. A sua garagem está sob investigação. Neguei tudo, claro, reformas rotineiras, nada mais. Mas o suor traía-me, pingando na mesa de metal. Costa mostrou fotos, o Rui, sorriso confiante numa conferência, depois, o buraco na garagem, terra revirada como entranhas expostas. Ouviu falar dele? Perguntou. Colega da minha esposa, respondi, voz firme. Rumores de fuga. Ele sorriu, fino. Ou de enterro. Horas se arrastaram, café aguado e perguntas circulares, até João chegar com advogados, um pelotão de ternos escuros. Sem mandado para prisão, declarou ele. Liberem o meu cliente. Saí livre, mas acorrentado ao medo. A casa era agora cena de crime, a garagem escavada como uma sepultura romana em Mirobriga. Encontrei Maria à espera no hall, olhos selvagens. Eles sabem, sussurrou. Sabes o quê? Devolvi, mas ela riu, histérica. O Rui. Eu vi as escavações. É o fim. Desabou no sofá de veludo, mãos no rosto. Eu confessei-te, e agora é isto. Vamos presos os dois. Segurei-lhe o queixo, forçando-a a olhar-me. Não se eu falar primeiro. O pós-nupcial era teu plano, o Rui, teu amante. Eu. Vítima. Os olhos dela flamejaram ódio pela primeira vez. Monstro. Mataste-o por ciúme. Não era ciúme, era equilíbrio, como eu repetia no mantra da minha mente. Mas o pavor uniu-nos numa trégua frágil. Passámos a noite barricados, ouvindo sirenes distantes, bebendo vinho do Alentejo até o amanhecer. Se nos levarem, conto tudo, ameaçou ela. Não, respondi, porque eu tenho as gravações. Tu rindo de mim, planeando roubar-me. Silêncio, denso como o nevoeiro de Lisboa. De manhã, a polícia chamou, encontraram ossos. Identificação pendente, disse Costa ao telefone. Fique disponível. O inferno instalou-se. Maria trancou-se no quarto, recusando comida, eu vagueava pelas ruas, de Alfama ao Chiado, buscando consolo nos fados de Maria João Pires no São Carlos, não, errata, nos recitais vazios, ecos de saudade. Manuel desaparecera, provavelmente fugido para a Espanha, Ana cortara contacto, temendo salpicos. João aconselhou, foge para o Brasil,
como os traidores de 1820. Mas eu não fugia, era português, enraizado como uma oliveira em Trás-os-Montes. Dias viraram semanas. A identificação veio, DNA do Rui, sem dúvida. A PJ invadiu a casa, algemas tilintando como sinos de Natal macabros. Maria e eu, lado a lado na viatura, ela soluçando, eu estoico. Na prisão de Tires, separaram-nos, ela para as mulheres, eu para os homens. A cela era fria, paredes de betão grafitadas com nomes de condenados, assassinos, ladrões, maridos traídos. O primeiro interrogatório foi brutal, Costa com fotos do corpo decomposto, como enterrou. Porquê? Confessei parcial, ele ameaçava o meu casamento. Uma briga, um empurrão fatal. Omiti o planeamento, o veneno. Maria, na cela adjacente, cantava fados baixinho, voz partida e quando pelos corredores. O julgamento em Lisboa foi um circo, jornais como o Diário de Notícias com manchetes, arquiteto enterra amante da esposa na garagem de Alfama. Testemunhas desfilavam, a vizinha que ouviu ruídos, a Ana que chorou no banco, confessando o conhecimento tardio. Maria testemunhou, voz tremendo, ele descobriu a traição, enlouqueceu. Eu, no banco dos réus, olhei-a nos olhos, ódio mútuo, como dois espadachins em duelo. O meu advogado pintou-me como vítima, o pós-nupcial era uma armadilha, a traição, o gatilho. Provas do fraude bancária saíram, manchando-a, ela planeou tudo. O júri deliberou dias, Porto a Lisboa fervendo com o escândalo. Visitas conjugais negadas, mas cartas trocadas, dela, ódio puro, da minha, frieza calculada. Pagarás no inferno, escreveu ela. Já estamos nele, respondi. A sentença veio, 15 anos para mim por homicídio, 5 para ela por fraude e cumplicidade moral. No tribunal do Campo Grande, sob chuva torrencial, algemados, trocámos um último olhar. Adeus, tolo, murmurou ela. Não, amor. Eu venci. Na prisão, a vingança continua interna, li livros de psicologia, entendendo o abismo que cavara em nós. Cartas para João, gerir os bens dela, casa, tudo. Ele obedeceu, vendendo a casa em Alfama por milhões, eu dono remoto. Sonhos com o Rui, ele sorria, aprovando. Maria, ouvi dizer, enlouquecera, alucinações na ala psiquiátrica, gritando, enterrem-me também. Anos passaram como névoa no Tejo. Liberdade condicional aos 10, com bom comportamento, lições de fado na prisão ajudaram. Saí para uma Lisboa mudada, torres minhas erguidas, mas sem ela. Maria, ainda presa, enviou uma carta final, perdoa-me. Queimei-a, cinzas no vento. A vingança completa, vivi rico, só, construindo monumentos à dor. A liberdade condicional trouxe-me de volta a uma Lisboa que parecia um esboço inacabado, as mesmas ruas de Alfama, mas sem o perfume de jasmim da nossa varanda, o Tejo correndo indiferente, carregando segredos para o mar. Instalei-me num apartamento modesto em Graça, com vista para o castelo de São Jorge, onde outrora cortejara Maria com piqueniques de queijo da serra e vinho de Bucelas. Agora, aos 55 anos, o cabelo grisalho e as mãos calejadas de anos manuseando argila na prisão, eu era um fantasma entre vivos. João visitava, trazendo relatórios, os projetos rendem bem. A casa de Cascais vendida, o estúdio expandido. Assentiu, bebendo uma bica no café à brasileira. Vingança é um vinho que azeda com o tempo. Mas não azedara, era o néctar da minha redenção. Li jornais sobre Maria, transferida para um hospital psiquiátrico em Coimbra após colapso, murmurando sobre amantes enterrados e pós-nupciais amaldiçoados. A doutora Isabel, a terapeuta, escrevera um livro anónimo, Traição e Loucura, um caso português, vendendo milhares no FNAC do Chiado. Eu comprei uma cópia, lendo à noite sob a luz fraca, sentindo o eco das nossas sessões. O paciente, eu, era o espelho da culpa dela, notava ela. Verdade parcial, eu era o arquiteto do abismo. Reconstruí devagar. Voltei ao estúdio em Belém, desenhando com linhas precisas, um memorial ao Tejo, ondas de betão simbolizando traições submersas. Clientes regressaram, atraídos pelo renascimento trágico. Uma jornalista do Expresso entrevistou-me, como o homicídio mudou. Sorri para a câmara, olhos fixos na lente como no tribunal. Tornou-me honesto.
O amor é uma construção frágil, a vingança, o cimento que a eterniza. O artigo viralizou, tornando-me ícone sombrio, palestras em universidades sobre psicologia da traição, onde alunos de olhos arregalados debatiam Camões e ciúme. Noites eram para reflexões solitárias, passeios pelo Rocio, onde estátuas de Dom Pedro IV assistiam impassíveis, ou vinhas fados no Adega Machado, vozes roucas cantando, estranha forma de vida. Bebia ginginha em copos pequenos, sentindo o calor descer como fogo purificador. Sonhos persistiam, Maria e Rui dançando no Tivoli, eu enterrando os vivos sob aplausos. Acordava com o peito apertado, mas sem remorso, só uma saudade perversa, o que os portugueses chamam de doce amargor. Contactos com o passado, Ana, agora casada em Setúbal, enviou flores na minha saída da prisão. Perdão por tudo, escreveu. Ignorei, ela era cúmplice. Manuel reapareceu, pedindo emprego como segurança, preciso de um novo começo. Contratei-o, vigiando-o como outrora vigiara Maria. A PJ fechara o caso como resolvido, sem mais escavações, mas sombras pairavam. Costa, reformado, mandou uma carta, justiça é cega, mas não surda. Vive bem. Guardei-a na gaveta com as cinzas do diário dela. Um dia, um envelope chegou, de Maria, do hospital em Coimbra. Visita-me. Preciso de fechamento. Hesitei, o coração um tambor de guerra. Apanhei o comboio alfa pendular, o traçado fértil do Mondego desfilando como memórias. O hospital era um bloco cinzento, cheirando a desinfetante e desespero. Ela, nos 50, envelhecida prematuramente, cabelos grisalhos, olhos vazios como o castelo de Montemor. Chegaste, murmurou, estendendo a mão trêmula. Sentei-me, o quarto ecoando com o tic-tac de um relógio. Por que agora? Perguntei. Ela sorriu, fraco. Os fantasmas param. O Rui. Perdoei-te. Ri, amargo. Perdão? Eu não pedi. Contou as noites de alucinações, o pós-nupcial como maldição, a traição como erro de juventude. Amei-te, sabes. Antes do fogo. Lágrimas escorreram, e por um instante, o ódio rachou, vi a Maria do Chiado, rindo de pastéis de nata. E agora, indaguei. Nada. Tu ganhaste tudo, eu, a loucura. Abracei-a, breve, sentindo os ossos frágeis. A vingança é vazia, Maria. Como um palácio sem alma. Saí dali mudado, o sol de Coimbra dourando as torres da universidade. No regresso, parei em Fátima, ajoelhando-me na capela, pedindo perdão verdadeiro. Pela alma do Rui, pela de Maria, pela minha. O silêncio respondeu, mas um peso aliviou. Em Lisboa, doei parte dos royalties para uma associação de vítimas de violência doméstica, ironia, pois eu fora o agressor. Construí um memorial no Tejo, inaugurado num dia de sol, com placa às traições enterradas. Anos fluíram como o rio. Aos 60, casei-me de novo, com uma viúva de Porto, simples, sem pós-nupciais. Vivemos em Cascais, vendo o Atlântico, cozinhando caldeirada nos fins de semana. Maria faleceu 2 anos após a visita, coração fraco, enterrei-a em Lisboa, sem cerimônia. No funeral vazio, sussurrei, descansa, amor. O inferno acabou. Agora, idoso no mirador da lua, Lisboa aos pés, reflito, a vingança foi o meu fado, cantado com navalhas. Mas a vida é o sol que nasce, implacável, sobre o Tejo. E eu, tolo redimido, aceito-a, com todas as suas saudades.